O terror é um dos géneros de cinema mais diretos e crus. Vários realizadores ganham uma carreira neste estilo de filmes. Um dos nomes mais marcantes é o de John Carpenter, mas o seu legado não está apenas no terror. Daí que o seu estilo ainda hoje sirva de inspiração no cinema e na TV. Mas tal como tantos realizadores icónicos, o seu estilo por vezes é subvalorizado. E foram precisas décadas até que o terror tivesse começado a compreender o que fazia um dos seus filmes funcionar. John Carpenter é um realizador norte-americano que começou a trabalhar durante os anos 70, durante o novo cinema americano. Foi da geração de Steven Spielberg, George Lucas e Martin Scorsese. Neste período, o cinema americano estava a abandonar o seu estilo mais formal, adotando técnicas e ideias do cinema mundial, como a Nouvelle Vague e o neorrealismo italiano. Isso incluiu uma maior liberdade na exploração de determinados temas e no que se pode mostrar num filme. A violência pode, a partir deste período, ser mais explícita. Outra característica de realizadores como Spielberg e Scorsese foi o uso de técnicas de cinema dinâmicas, como movimentos que demonstravam a sua proficiência técnica e uma preferência em filmar em locais reais, em vez de se manterem em estúdios. John Carpenter tinha um estilo mais tradicionalista, inspirado por realizadores como Howard Hawks. O seu aspecto mais moderno era o uso de músicas de sintetizador, muitas vezes compostas por si mesmo. E claro, ao não ter o recurso de sets caros, utilizava as localizações que podia, ou usava os seus poucos recursos para criar sets com um aspecto usado. Tornou-se famoso pelo seu trabalho dentro do género de terror, tendo realizado 2 filmes que costumam ser considerados alguns dos melhores do género. Realizou ainda 2 filmes de ação muito marcantes que têm o seu próprio culto. E realizou ainda outros filmes de terror que, apesar de não serem postos no mesmo nível que os seus 2 melhores, também têm a sua importância. Mas Carpenter nunca conseguiu chegar ao poderio de sucesso de bilheteiras de um Steven Spielberg. Foi fazendo menos filmes ao longo dos anos 90, até que basicamente parou de vez. Entre 2000 e 2020 só realizou 2 filmes, ambos eles fracassos críticos e financeiros. Assim, a carreira de Carpenter parecia ter terminado de vez. Mas eis que veio uma certa moda em Hollywood. Remakes de filmes de terror. O Massacre no Texas de 2003 pode não ter sido o primeiro remake de um filme de terror famoso, mas a partir deste, começaram a crescer remakes como se fossem ervas daninhas. Em 2007 chegou a vez de um dos magnum opus de Carpenter, Halloween. Este remake tem um estilo menos clássico e mais frenético. Há muitos mais cortes e um menor foco em planos gerais. O Halloween de Rob Zombie é um filme com mais gore e um estilo mais agressivo. Este Halloween adaptou-se ao formato de cinema com mais gore que era procurado no terror deste período. Well, there are 2 kinds of remakes of my movies. One kind is like in The Thing. Universal owned the rights to The Thing, so they didn't ask me anything. But a movie like The Fog, I wrote the screenplay, so they actually have to pay me. That's my favorite kind of remake, is to extend my hand and receive a check for doing nothing. The Thing, uma prequela reboot da versão da história de Carpenter, originalmente foi um filme que teria efeitos práticos mais em linha com os do filme dos anos 80. No entanto, a procura de se adaptar ao terror desta altura fez com que o estúdio pedisse para que estes efeitos fossem alterados por efeitos completamente criados em CGI. Ao longo da década de 2000 e até no início de 2010, o impacto de John Carpenter no cinema era óbvio. No entanto, o estilo de Carpenter já parecia antiquado. A sua abordagem tradicionalista não podia estar mais longe do terror desta época, até que ao longo da década de 2010, o terror começou a regressar a uma abordagem mais tradicional e simplista. Insidious, de James Wan, o mesmo realizador de Saw, foi um dos primeiros desta era. Apesar desse filme não ter sido influenciado pelo cinema de John Carpenter, ajudou a mostrar aos estúdios que o terror minimalista feito com pouco dinheiro, mas com criatividade, poderia dar dinheiro.
A isto foi acrescido um novo interesse pelos anos 80 que ajudou a dar uma nova popularidade aos filmes de Carpenter. Para além disso, o género musical synthwave também voltou a ganhar popularidade ao longo da década, com o realizador e compositor a ser considerado uma das suas maiores figuras. It Follows, um filme sobre uma adolescente que é perseguida por uma entidade, tem uma abordagem muito semelhante à de Halloween. Visualmente, usa as habitações suburbanas de classe média para nos dar a mesma ansiedade que Halloween dava. O ser que caça a protagonista pode não estar a perseguir os seus amigos, mas tal como Michael Myers, é uma força silenciosa de terror, sem qualquer objetivo para além do de tirar vidas. A banda sonora de It Follows também segue o estilo synthwave, comum aos filmes de Carpenter. Este acompanha o ser que persegue a protagonista, com notas que poderiam muito facilmente ter sido usadas para seguir Michael Myers. Hello? Hello? The Void foi um filme tributo que pegou em elementos de terror Lovecraftiano e se inspirou principalmente em filmes de John Carpenter. Os seus efeitos práticos tiveram um uso mínimo de CGI, sendo espiritualmente mais semelhantes aos de The Thing de Carpenter do que a prequela deste fora. A década de 2000 trouxe um forte uso de efeitos gerados no computador, sendo que alguns destes foram considerados exagerados e criticados por a falta de fisicalidade ter-lhes tirado realismo. Ao longo da década de 2010, voltou a ser popular usar-se o máximo possível de efeitos práticos. The Thing ganhou um novo respeito e continua para uma nova geração a ser usado como um exemplo perfeito do uso de efeitos práticos. Entretanto, o facto de séries terem começado a adotar um estilo mais cinematográfico também possibilitou que, para o pequeno ecrã, houvesse uma maior inspiração em cineastas como John Carpenter. Isso vê-se em Stranger Things, uma série que transpira muito da linguagem cinematográfica de Carpenter. Claro que Stranger Things e It Follows são obras que funcionam por si com vozes artísticas suas. Não são apenas imitações de John Carpenter, mas os seus realizadores parecem compreender Carpenter de uma maneira que quem fazia remakes dos seus filmes parecia não compreender. Nada no cinema desaparece realmente, ou é completamente repetido. Uma nova geração reinventou o que tinha aprendido com Carpenter e criou algo diferente. Tal como Carpenter tinha reinventado o que tinha aprendido de Howard Hawks. O cinema, e agora a televisão também, estão em constante transformação. Agora a questão é, como é que a próxima geração irá interpretar o legado deste realizador? Bem, se gostaram do vídeo, não se esqueçam aí de pôr like. E, claro, um dislike se não gostaram. Como sempre, fiquem atentos aqui ao Cabo Cinético e vemo-nos no próximo vídeo.